Salve, salve nação tricolor! Que noite espetacular de Libertadores, mais uma noite fantástica do São Paulo na Libertadores da América e ganhamos fora de casa mais uma vez, o primeiro time da Libertadores de 2025 a vencer duas partidas fora de casa, galera. A camisa do São Paulo pesa demais, a gente tá ligado porque a gente que é São Paulino, a gente sabe o peso que essa camisa tem no continente americano, cara. Que partida fantástica que o São Paulo fez hoje. Vocês vão concordar comigo que foi uma partida assim digna de São Paulo Futebol Clube em uma quarta-feira à noite de Libertadores, né, galera? Porque olha, eu gostei muito dessa partida hoje. Gostei muito, assim. Tudo bem, o adversário não era dos mais fortes, era um adversário assim muito fragilizado, como a gente falou aqui já, né? O adversário mais difícil do grupo do São Paulo é o próprio São Paulo, que em momentos fáceis consegue se dificultar sozinho. Mas a gente já vai comentar esse jogo sobre Libertad e São Paulo, que olha, eu tô eufórico até agora, na verdade. Tive até que esperar um pouquinho para gravar o vídeo, porque eu tava, mano, muito eufórico aqui. Eu falei, não, deixa eu dar uma segurada, tomar uma água aqui, descansar um pouco. Agora eu vou gravar. Vamos falar um pouco desse jogo, galera, mas se você ainda não é inscrito no canal Papo Tricolor, ajuda nessa briga aí, me ajuda a comemorar essa noite de Libertadores com essa vitória do Tricolor, deixando a sua inscrição aqui embaixo. Se você já é de casa, já conhece o canal Papo Tricolor, já chega deixando aquele like, fortalecendo para o vídeo ser cada vez mais divulgado para outras pessoas que ainda não conhecem o nosso trabalho. Vocês sabem que a gente está nessa meta aí de alcançarmos nossos primeiros 1000 inscritos antes do primeiro semestre acabar. Eu tenho certeza que se você é novo por aqui, você vai me ajudar nessa briga, não é não? Clica aqui embaixo, se inscreve no canal, que é de graça, galera. Vamos lá. São Paulo 2, Libertad 0, Libertad 0, São Paulo 2, como vocês preferirem, né? São Paulo foi ao Paraguai, em Asunción. Foi num baile em Asunción, capital do Paraguai. Cara, o São Paulo fez uma partida fantástica. Eu confesso assim que quando o jogo começou, eu não gostei muito da escalação que o Zubeldia entrou. Por quê? Porque a gente via que ele fazendo aquela dobra de laterais pelo lado direito, o time acabou ficando penso do lado esquerdo, o Ferreirinha muito sobrecarregado durante toda a primeira etapa. E o lado direito do São Paulo era um lado mais de contenção das jogadas e não conseguia armar muitas coisas. Então você via que toda hora que o São Paulo tentava avançar para o ataque, era ali nos pés do Ferreirinha, que tentava um drible, fazer alguma coisa, tava ficando assustado com o Ferreirinha. Eu vou confessar para vocês que eu tava com medo de hoje ele voltar a ser o Ferreirinha do Velho Testamento, mas eu acho que foi só um susto. Ele teve algumas jogadas ali brilhantes, mas chegou naquele momento de chutar pro gol, ele resolveu tentar mais um drible, cara. E, mano, você tá numa fase abençoada, Ferreirinha. Apareceu a oportunidade de chutar, chuta, chuta. O adversário do São Paulo hoje, o Libertad, era muito frágil, cara. Eles eram muito fracos mesmo. E o São Paulo quase abre o placar no primeiro tempo com o André Silva, que perdeu um gol embaixo da trave. Eu confesso que assistindo pela TV, eu falei, putz, será que estava impedido? E pro azar do André não tava, né? O André ali embaixo do gol chutou a bola para cima. É aquele lance que acho que foi até o Caio Ribeiro que falou na transmissão que quando acontecia, você tinha que olhar pro bandeira e rezar para estar impedido, porque senão você ia se lamentar muito. E foi o que o André fez até o final da primeira etapa. A gente já vai falar que o André se redimiu no jogo de hoje. E o Ferreirinha estava muito bem, tentando os dribles ali, mas ele estava muito sobrecarregado no primeiro tempo. E o time da casa, o Libertad, eles não conseguiam avançar muito contra o time do São Paulo. E foi um jogo que eu estava muito preocupado do São Paulo não conseguir um empate, porque o time do Libertad chegou poucas vezes, mas eles deram dois chutes ali que a bola estava indo em direção ao gol. Eu falei, putz, o São Paulo vai se complicar, cara. Mas não, deu tudo certo, eles não conseguiram marcar. A defesa do São Paulo estava muito bem postada no primeiro tempo, o Rafael fez umas duas boas defesas ali e acabou não comprometendo o resultado da primeira etapa. Aí vem o segundo tempo e o Zubeldia faz a modificação que eu acredito que todo torcedor do São Paulo estava esperando que ele fizesse. Ele tira um dos laterais, o Cedric, que havia se machucado no primeiro tempo, uma pancada ali na cabeça, e ele coloca o Lucas Ferreira,
que é outro garoto aí sensacional, que está numa fase espetacular. O cara entrou e não sentiu a partida. E ele fez outras modificações depois também. Ele tirou o Matheus Alves, que não estava muito bem também na primeira etapa, e colocou o Luciano. Eu, conversando com alguns amigos, eu vi que eles ficaram meio assim do Luciano entrar ali para fazer o meio campo. Mas, cara, o Zubeldia acertou na escalação. E isso aqui que a gente tem que fazer o meia-culpa, porque a gente criticou muito o Zubeldia. Eu critiquei muito o Zubeldia nas últimas partidas, né? Critiquei muito o Luciano, mas hoje com a modificação que ele fez, o Matheus Alves não estava muito bem. O Luciano, em 2 toques que ele deu na bola, ele armou uma jogada de contra-ataque. O São Paulo fez o primeiro gol com o Lucas Ferreira. O gol nasce de uma jogada do Luciano, que rouba a bola e toca. E não contente com isso, depois que o São Paulo já estava com 1-0, cresceu no jogo fora de casa, o segundo gol também nasce dos pés do Luciano, que conseguiu armar uma jogada, conseguiu depois um cruzamento pela lateral direita, e o André Silva, como um centroavante, como ele tem que agir, ele faz 2-0 para o São Paulo. Então foram 2 substituições que o Zubeldia fez, uma colocando o Luciano e a segunda colocando o Lucas Ferreira, que abriram as portas para a gente conseguir a vitória hoje fora de casa, importantíssima. E se não bastasse isso, o Luciano ainda fez o seu gol, mas que infelizmente estava impedido. Mas o Luciano, na partida que entrou hoje, jogou demais. Se a gente tem culhão para vir aqui ficar criticando o Luciano, criticando o Zubeldia quando eles erram, e eles erraram muito nos últimos jogos, a gente tem que dar a mão à palmatória aqui, porque hoje as modificações do Zubeldia deram muito certo e o Luciano jogou muita bola. Parabéns aí, Luciano. Importantíssimo na partida de hoje, nessa vitória que o São Paulo conseguiu lá no Paraguai, fora de casa, pela Libertadores da América. E aí não vamos falar que, mas o time do Libertad não é ninguém. Tudo bem, galera, o time é fragilizado, mas Libertadores tem a sua dificuldade de jogar, tem a sua dificuldade. Eu falei ontem que se o São Paulo entrasse com o time que jogou contra o Santos, era capaz da gente conseguir a vitória. E quando ele coloca o Lucas Ferreira, que foi o cara que ele tirou do primeiro tempo, hoje, quando ele coloca na partida do jogo da escalação que entrou contra o Santos, o time melhora e a gente consegue abrir o placar, graças ao Lucas Ferreira e ao Luciano. Então aí o Zubeldia hoje, que é um cara que a gente questiona muito a respeito das modificações que ele faz, hoje ele acertou. Eu gostei de todas as substituições. E finalmente a gente conseguiu ter uma tranquilidade de 2 resultados positivos seguidos. O primeiro no fim de semana e agora contra o Libertad, um clássico, né? E contra o Libertad agora pela Libertadores da América. E a gente vai para a nossa próxima partida agora no fim de semana contra o Ceará fora de casa. Galera, vamos dar as notas rapidinho aqui. O Rafael, para mim, cara, ele tá vivendo uma fase espetacular, salvou o São Paulo pelo menos umas 3 ou 4 vezes na partida de hoje. Gostei muito da atuação do Rafael, nota 9, Rafael. Aí, o Ferrarese fez uma partida discreta, não achei nada demais, nota 6. O Juan também não comprometeu, nota 6. O Alan Franco, ele deu uma bobeada ali no segundo tempo, que eu achei que ia sair um gol do Libertad. Falando nisso, faltou comentar uma coisa. O Libertad ainda teve um pênalti marcado ali, que a bola bateu na mão do Wendel, que eu já vou comentar a respeito. Que, por sorte, quando a fase abençoada do Rafael, a trave ajudou ele, e o cara chutou pra fora, bateu na trave e a bola saiu. Então aí, Rafael tá com muita sorte mesmo. O Alan Franco deu uma vacilada ali, nota 5. E o Wendel, galera, eu não entendi até agora essa contratação do São Paulo. Uma novela do caramba desde o ano passado para esse cara vir pro São Paulo. Eu tava esperando um discípulo do Júnior, um Leonardo da vida, um Serginho. Mas, porra, cara, essa novela toda pra esse futebol, Wendel, jura que é isso mesmo que você tem para apresentar pro São Paulo? Olha, Enzo Dias, pra mim, titular absoluto na lateral esquerda, cara, porque quando o Wendel joga, eu só me irrito. Nota 3 pro Wendel aí, só porque eu tô de bom humor hoje por conta da partida do São Paulo. O Alisson fez uma boa partida hoje, nota 7. O Marcos Antônio fez uma partida um pouquinho abaixo, nota 6. O Matheus Alves, eu acho que hoje ele sentiu um pouco o jogo, mas eu não vou ficar criticando o garoto porque ele tá iniciando e tá na base, então a nota 6 aí pro Matheus Alves. Creio que ele vai evoluir muito no São Paulo ainda, porque ele é um garoto que você vê que ele tem muita habilidade, mas uma nota 6 pro Matheus hoje, que não foi tão bem assim, mas tá começando e merece todo o nosso apoio.
Aí pela esquerda, Ferreirinha hoje tentou umas jogadas, mas foi um pouco abaixo do que foi nas últimas partidas, nota 6 pro Ferreirinha. O Cedric, não gostei do futebol do Cedric hoje, nota 5. E na frente, o André Silva pelo gol, nota 10. Aí as peças que entraram, Luciano, para mim, sensacional a partida que fez hoje no segundo tempo, nota 10 pro Luciano, parabéns. O garoto que entrou, o Lucas Ferreira, entrou e fez o gol, mudou toda a cara da partida, nota 10 também para você. O Enzo entrou depois para substituir o Wendel, que depois de um erro o Beldia ficou louco com ele, tirou o Wendel do time, colocou o Enzo Dias no lugar, nota 6 pro Enzo Dias por corrigir a defesa do São Paulo. E eu tô esquecendo de alguém que entrou no lugar do Ferreirinha, acho que foi o Bobadilla, se não me engano, mas não teve muito o que mostrar hoje, sem nota para o Bobadilla. E pro Zubeldia hoje eu vou dar uma nota 8, porque eu acredito que ele escalou bem o time e fez modificações que foram coerentes ali, e eu gostei muito das modificações, nota 8 pro Zubeldia. Galera, se você ainda não é inscrito no canal Papo Tricolor, já deixa sua inscrição aqui, deixa seu like também, contribua com a mídia alternativa do São Paulo, ajude esse canal a crescer, a gente está esperando aí conquistar os nossos primeiros 1000 inscritos antes do final do primeiro semestre. Tenho certeza que você vai me ajudar com isso. Para comemorar essa vitória do São Paulo, clica aqui embaixo e deixa sua inscrição, beleza? Me ajuda nessa briga aí. Vamos que vamos, vamos São Paulo, com finalmente uma semana de tranquilidade pra gente, porque a gente que é São Paulino estava merecendo de tanto sofrimento que a gente passou no começo desse ano. Valeu!